Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido a amada igreja para vos colocarem sobre os vossos pés. Nós vamos estar orando. Esta é a quinta-feira da vitória. Quantos vieram buscar vitória na noite de hoje? E quantos vieram adorar a Jesus na noite de hoje? Amém? Querido Deus e eterno Pai, Pai, é no nome do Teu Filho amado que mais uma vez nos reunimos na Tua presença. Pai, nós queremos Te pedir que mais uma vez o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Pai, nós nos reunimos, pois cremos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Quero Te apresentar, Pai querido, todos os Teus filhos aqui presentes e os que ainda estão a caminho. Que o Senhor possa trazê-los em segurança, para juntos nos alegrarmos na Tua presença. Pai, eu Te peço, manifeste a Tua glória mais uma vez. Nos reunimos, papai querido, com um propósito único de Te adorar, Te glorificar, Te exaltar. Se porventura houver alguém enfermo, que o Senhor possa curar, papai querido. Tudo para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu Te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus com o hino de nossa harpa cristã de número 33, com o nosso irmão Daniel ali do Gustavo Piscinini. Amém? Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 33. Glória a Deus. És grande e maravilhoso, meu Senhor, que a tua graça seja conosco, meu Rei. Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desviem de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que Tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar em esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Ó, meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu gosto
A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hino de número 141 da nossa harpa cristã. 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Você que trouxe a sua harpa cristã, vamos adorar a Deus com os hinos congregacionais. Hino 141. De guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Seja para sempre engrandecido o nome do Senhor. Vamos continuar adorando a Jesus com o hino de nossa harpa cristã de número 207. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jerusalém divina na visão
de paz ditosa, Rei Cristo, Santa Esposa, radiante de esplendor, tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são doce tuas portas, que sempre são transportas por seres imortais. Teus livros têm escritos os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Tem santos moradores, um glorioso canto proferem ao Deus Santo, que já lhes perdoou. Em torno de louvores a Cristo, qual Cordeiro, que manso num madeiro por eles imolou. Ao mesmo Cristo amemos, ao mesmo Deus temamos, nós que por fé andamos, levando a sua cruz, e prontos fruiremos os teus umbrais consagrados, e o gozo preparados na glória com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja para sempre engrandecido o nome do Senhor. Convido a amada igreja para mais uma vez os colocarem sobre os vossos pés. Quero convidar o pastor Rovilson para fazer a leitura oficial na noite de hoje. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los para abrir a vossa Bíblia no Salmo 95. Mas antes eu quero fazer enquanto os irmãos acham, o hino último, o penúltimo que nós cantamos, o 141, na terceira estrofe, diz o seguinte: sim, sem medo, sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto as suas mãos, posso cantar na escuridão.
o Salmo 95. Olha que benção. Mesmo nos momentos de tribulação, nós temos a oportunidade para adorar o Senhor. O Salmo 95 diz: vinde, cantai ao Senhor, cantemos com júbilos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvor e celebramos. A folha fechou? Vamos lá. Apresentemos ante a sua face e com louvores e celebramos com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra e a altura dos montes são sua. Amém? Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele tem tudo sob o seu controle. Eu não sei quem vai orar, mas eu quero dizer para os irmãos algo importante. Vamos apresentar ao Senhor a nossa nação e pedir para que Deus venha interferir, interceder por nós sobre essa praga que está assolando o globo terrestre. Nós sabemos que, eu recebi uma mensagem do nobre companheiro ali, que estava no Face, a contaminação está praticamente quase tudo o planeta Terra. Vamos fazer a nossa parte, orar ao Senhor e nos proteger. Eu perguntei para o irmão aqui agora de pouco a respeito das proteções. Eu tive numa repartição pública esses dias, estava escrito lá: evite os contatos físicos. Aí está um cidadão estendendo a mão, o outro com a mão encolhida. Está um cidadão abrindo o braço, o outro parado longe. Vamos procurar, irmãos. Passei em uma igreja tradicional, estava escrito na porta: higienize as suas mãos, adentrar o santuário, e higienize ao sair do santuário. Aí alguém pode falar: mas por que toda essa precaução? Nós temos centenas e centenas de irmãos e companheiros que viajam pelo estado inteiro, fazendo compra, adquirindo os produtos, e vem sem perceber, sem maldade, e toca em nós, e pode acontecer. Como aquele jogador de futebol, falando que não tinha problema, não tinha nada, passou a mão no microfone, e foi contaminado pelo coronavírus. Então, irmãos, todo cuidado é pouco, e oramos ao Senhor. Pergunta que fizeram para mim na época, quando surgiu aquela gripe, aquela HM1, nós fizemos todo quanto foi tipo de prevenção no Nova Suíça. Falei: irmãos, evita ficar abraçando. O crente é amoroso demais, abraçando, cumprimentando, dando a mão. Procura evitar muita coisa. Alguém falou: mas onde está Deus? Nós não acreditamos em Deus? Realmente, nós acreditamos em Deus. Se toda nossa fé fosse tão grande, nós não precisávamos ter médico para nos operar, para fazer cirurgia, não precisava só tomar comprimido para dor de cabeça, problema de estômago. O nosso Deus resolvia tudo, mas nós, contanto, nós temos que nos prevenir. Amém? Quem que vai orar, meu querido? O nosso pastor Daniel, por favor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, clamamos a Ti, ó Deus querido, Senhor, por uma bênção especial para cada servo Seu, que se encontra na Tua casa, Te adorando e Te exaltando, ó meu Deus. Ó Senhor, eu clamo a Ti neste momento, Senhor, que Tu venhas, Senhor, abençoar, Senhor, com essa bactéria, meu Deus, que está preocupando toda a nação, papai querido. Eu clamo a Ti, Senhor, que Tu venhas, Senhor, nos guardar. Senhor, que podemos, Senhor, estar sempre nos guardando, Senhor, nos purificando, ó Senhor, dessa bactéria, também de todo o mal, ó meu Deus. Nos livra, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas crianças adorando a Jesus, amém? Logo após, a nossa irmã Josi Lauton também adorando a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. O nome mais mencionado no globo terrestre, J-E-S-U-S, amém? Glória a Jesus. Irmã Josi, adorando a Jesus juntamente com a igreja. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que a gente tem liberdade na casa do Pai. Então aproveita, abre a geladeira, come que a geladeira está bem abastada. Pode preparar o seu coração, que tem hoje, nessa noite, uma mesa preparada. E essa mesa ela está farta para saciar toda a sua fome e toda a sua sede. Não porque eu estou aqui, porque Jesus é o que prepara o banquete no meio do deserto. Essa canção é uma composição que o Senhor me deu e fala sobre uma mulher da Bíblia, porém eu me identifico muito com essa história. Consegue dar um pouquinho mais de retorno para mim no teclado aqui para mim? Aí. Tá. Estava tudo preparado, porém ela não se alegrava. A mesa estava posta, mas o seu coração angustiado se encontrava. A mesa estava farta e o banquete é repartido. Porém Ana se levanta, prefere estar com Deus, chorando em gemidos. Ela se retirou, estava aflita e amargurada, para Deus se derramou, mesmo não dizendo nada, mas era no silêncio que a sua petição o Deus vivo assinava. Escute bem. Se me deres um filho, ele não será mais meu. No seu templo entregarei, ele será pro seu louvor. E a sua oração Deus aceitou. Escute bem. Você deve entender que seu papel é adorar, mesmo mistério, confiar que o melhor Deus vai fazer. Mais rápido. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Hoje o seu querer você vai ver. Samuel nascer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Hoje o seu querer só vai adorando, que o seu milagre já está chegando. Crente que adora, vê o céu se abrir. Crente que adora, vê Deus responder. Crente que adora, vai ver, vê Samuel nascer. Crente que adora, se derrama e chora, vai sair com a bênção, cheio do poder.
Se você não pode, só vai adorando que Deus vai fazer. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Hoje o seu querer, você vai ver se crer. Samuel nascer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Hoje o seu querer, só vai adorando que o seu milagre já está chegando. Levanta a mão para receber. Então deixa Deus fazer. Então deixa Deus fazer. Então deixa Deus fazer. Então deixa Deus fazer. Levanta a mão para receber. Então deixa, e se a porta fechar, deixa Deus fazer. Então deixa Deus fazer. Então deixa, se a doença chegar, deixa Deus fazer. Então deixa Ele fazer. Do jeito de Deus é bem melhor que o nosso. Oh, glória! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Este culto está sendo transmitido ao vivo através das redes sociais. Eu acredito que Deus está falando com os que estão aqui e com os que estão nos assistindo através das redes sociais, amém? Salmo de número 37, versículo de número 5 diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, amém? Deixa Ele fazer na tua vida aquilo que você não pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja, aqueles que puderem, logicamente, vos colocarem sobre os vossos pés. Mais uma vez, quero convidar o grupo de louvor para nos auxiliar neste momento de adoração tão importante. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra para você na noite de hoje. Glória a Jesus. Abra o teu coração. Ele vai fazer algo na tua vida. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que felicidade, né? Temos o privilégio de estarmos aqui nessa noite, com saúde, podendo respirar esse ar com tanta facilidade, né? E aqui estamos num único intuito, de adorarmos a esse Deus maravilhoso que tudo tem feito nas nossas vidas, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, glória a Deus. Antes de nós cantarmos, eu quero ler com vocês Jó, capítulo 9, é um versículo muito conhecido, um capítulo muito conhecido. Eu vou ler rapidamente para que você possa se atentar no que nós vamos cantar nessa noite. Jó diz assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. É o que no seu furor as transtorna. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion e os 7 estrelos e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Amém? Ele disse isso, irmãos, no momento que ele estava passando por uma turbulência na vida dele.
Muitas vezes nós não passamos metade do que Jó passou. E às vezes nos questionamos em tantas coisas, né? Mas em meio a tantas turbulências, as palavras de Jó foram de adoração, de louvor a esse Deus maravilhoso. E esse último versículo que a gente leu aqui: o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer todas essas maravilhas, tantas maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, que não dá para nós contarmos. O simples fato de nós estarmos aqui nessa noite, o simples fato de termos acordado pela manhã, de termos ido trabalhar, ou ao menos passear, né? Ou cantar lá em casa, lavando a louça, limpando a casa, mas nós estamos vivos. Isso já é motivo de grande alegria de nós adorarmos a esse Deus. E se você está sem esperança, se por algum motivo você entrou aqui com o coração angustiado, ainda em Jó, capítulo 14, versículo 7, se não me engano, fala que há esperança para a árvore que for cortada. Então ainda há esperança. Ao cheiro das águas brotará. Então não desanime, irmão, porque o nosso Deus, o Deus de esperança, está aqui nessa noite. Amém? Vamos cantar? Deus ser melhor para ele nessa noite. Olha lá. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Olha o que Jó disse: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, aleluia. Muitos podem te questionar assim, ó: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas Jó tem esperança. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. E você? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Você pode levantar suas mãos e declarar que é só a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia.
A Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor. Creia somente que Ele está aqui, Ele tem visto seu coração, a sua vida, Ele tem contemplado. Não vamos contender contra esse Deus, porque Ele é maravilhoso e grandes coisas tem feito por nós. Amém? Ainda de pé, por favor. Evangelista Gilson, ele será o porta-voz da palavra do Senhor na noite de hoje. Amém? Abra o teu coração, ou melhor, continue com os teus corações abertos para ouvir a voz do Senhor. Eu desejo cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar os vossos assentos e abrir comigo as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, o capítulo de número 4, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Levi Ferreira de Souza e pastora Tânia. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Joel Amâncio, que me apresentou para o pastor Jânio, a quem eu agradeço, ao pastor Jânio, ao pastor Levi Júnior, que são dirigentes do trabalho da Noite da Vitória, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para meditarmos na palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e nos deu a confirmação aqui na última terça-feira, com aquele ensino maravilhoso que o nosso pastor presidente, ele nos trouxe. Quero agradecer a Deus pela vida destes seletos obreiros que aqui estão, agradecer a Deus pela vida da igreja e também pela minha família que sempre me acompanha, que tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Quantos acharam e podem dizer amém? Diz-nos a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizerdes que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus amados e queridos irmãos, Deus, por sua bondade e misericórdia, colocou esta palavra no meu coração. Já há alguns dias eu vinha meditando sobre este texto bíblico, sobre este livro, que, pelo que entendemos, foi escrito por Esdras, escriba hábil na lei de Deus. E sabemos que, apesar destes versículos se encontrarem aqui, dentro do contexto de uma genealogia, sabemos que toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 16 e o versículo de número 17, está escrito que toda escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Portanto, a palavra de Deus, ela é inspirada, ou seja, soprada por Deus. Portanto, nós, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que certamente Esdras lançou mão de registros que já havia naquele tempo, e ele aqui incluiu nesse contexto estes 2 versículos da Bíblia que vai nos falar de uma oração poderosa, de uma oração que adentrou aos céus e que chegou na presença de Deus e que foi prontamente respondida. Porque quando nós olhamos para a vida de Jabes, nós poderemos aqui perceber que a sua vida tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um fracasso, devido ao contexto em que a sua família estava vivendo. Mas ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão de buscar o Deus de Israel, tomou uma decisão de orar e de fazer a diferença, porque crente que anda de joelho na presença de Deus, ele permanece de pé diante de qualquer circunstância que surge na sua vida, diante de qualquer intempérie, ele permanece de pé e ele tem estrutura para vencer qualquer tipo de provação. Nós observamos que apesar de as circunstâncias de sua vida não serem muito favoráveis, a Bíblia vai dizer que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre no dicionário é o mesmo que célebre, é o mesmo que fidalgo, é o mesmo que eminente, é o mesmo que uma pessoa que se destaca, que se sobressai por brilhantismo, que alcança fama. E o termo mais usual que às vezes nós usamos é a palavra nobre, alguém que alcançou favor e que se destacou e se sobressaiu, mas certamente porque ele teve a ajuda e a ação divina em suas mãos, porque ele orou ao Senhor, ele ousou a orar a despeito das circunstâncias, e Deus respondeu a sua oração. Nós que servimos a Deus, que somos crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabemos que precisamos viver uma vida de constante oração, se quisermos sermos vitoriosos na presença de Deus. Por isso, a Bíblia, ela vai nos dizer em Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 18, orando em todo tempo, com toda súplica e oração por todos os santos, vigiando nisto com toda súplica e ação de graças na presença de Deus. Colossenses capítulo de número 4 e o versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e o versículo de número 17, a palavra de Deus, ela nos diz: orai sem cessar, porque somente orando assim sem cessar é que nós alcançamos a bênção, é que nós alcançamos
dá-nos a vitória. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas ore ao Deus de Israel, invoque ao nome do Senhor e tenha certeza que as mãos dele estará estendida, abençoando a sua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus, Ele respondeu orações de uma maneira poderosa. Capítulo 10 do livro de Josué, quando Josué está ali no calor da batalha, lutando ali contra os cananeus, Josué ele faz uma oração, ele olha para o céu e ele diz: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia nos diz que o sol se deteve e a lua parou, e Deus deu uma grande vitória ao seu povo naquele dia. Nós sabemos hoje, pela tecnologia que nós temos, que quem parou na verdade foi a terra. Porém Josué não tinha esse conhecimento, mas o mais importante é que Deus ouviu a oração de um homem e ele prolongou aquele dia e deu uma grande vitória na vida do seu povo, porque Ele é Deus, e até mesmo as estrelas e os astros celestes têm que obedecer os comandos da sua voz. E se Ele quiser nesta noite liberar uma palavra de vitória para a sua vida, não importa as circunstâncias, não importa se parece impossível, o milagre vai chegar e vai alcançar a sua vida, e você louvará o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós oramos, nós acessamos a presença de Deus. Em espírito, nós acessamos o trono da graça e somos abençoados e vitoriosos na presença do Senhor. Paulo, ele faz uma oração no capítulo 3 de Efésios e no versículo de número 14, quando ele começa a dizer: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas de sua glória vos conceda que sejais corroborados pelo poder do seu Espírito no homem interior, a fim de que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que estando fundados e arraigados em amor, poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conheçais o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que possais ser cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. A este glória na igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer tudo, Ele pode operar milagre, Ele pode fazer o impossível, Ele pode mudar a sua história, Ele pode fazer você sair vitorioso naquela causa na justiça. Ele pode abrir esta porta que vai mudar o rumo e o destino de sua vida, porque Ele é Deus, e quando Ele abre ninguém fecha, e quando Ele fecha ninguém abre. Quantos estão entendendo a mensagem? Levante as suas mãos e adore o nome do Senhor, porque tem resposta de Deus para a sua vida. Porém, irmãos, às vezes
é interessante nós observarmos algumas orações que Deus ouve, algumas orações que o Senhor responde, porque numa determinada ocasião, a Bíblia vai nos dizer que Jacó estava fugindo de seu irmão. Gênesis capítulo 28, o versículo de número 20 ao versículo de número 22, Jacó ele faz uma oração a Deus e ele diz: se Deus for comigo, se me guardar durante esta viagem que vou fazer, se me der pão para comer, se me der vestes para vestir, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que coloco aqui como coluna será casa de Deus, e certamente eu darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. E de fato Deus ouviu a oração de Jacó, porque apesar de tudo, Jacó ele tinha promessas de Deus, e quem tem promessas de Deus pode fazer oração ousada, pode pedir coisas grandes para Deus, porque Deus ele é fiel, ele honra, ele empenha a honra da sua palavra. Se você tem promessa de Deus, comece a orar ao Senhor, porque certamente Ele vai estender as suas mãos e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, mas o poder e a autoridade está nas mãos do Senhor, e Ele abençoa a quem Ele quer. Isso não quer dizer que Jacó não teve que colher aquilo que ele plantou, porque a Bíblia ela nos diz, numa das cartas de Timóteo, que os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Jacó enganou seu irmão, Jacó enganou seu pai, mas chegou um determinado dia que ele conheceu a Labão. Labão fez ele trabalhar 14 anos por suas 2 filhas, 6 anos pelo seu rebanho, mudou o salário dele pelo menos 10 vezes, mas ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, e Deus mudou a sua vida. E lá, quando Deus perguntou o nome dele, não teve como ele esconder, ele teve que dizer: o meu nome é Jacó, que significa enganador, suplantador. Porém o Senhor disse para ele: o teu nome não será mais Jacó, de agora em diante o teu nome será Israel, o teu nome será príncipe de Deus, daquele que luta com Deus e que sai vitorioso. Não desista da tua bênção, não desista da tua vitória, não desista da tua promessa. Comece a lutar com Deus em oração, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Meus queridos irmãos, é interessante nós olharmos a palavra de Deus, como Deus ouve as nossas orações, mesmo na simplicidade, porque em Gênesis 31 e o versículo de número 13, a Bíblia vai nos dizer que Jacó está agora voltando, e está dizendo: eu quando passei para cá, eu só tinha um cajado na mão, eu não tinha mais nada, nem um travesseiro para dormir, porque ele teve que deitar sobre uma pedra, quando Deus abriu os céus, e ele teve uma visão de Deus, recebendo a promessa do Senhor. Meus amados irmãos, agora o Senhor vai aparecer para Jacó e vai dizer para ele, porque ele estava louvando a Deus, porque agora ele tinha crescido, ele tinha enriquecido, ele estava voltando agora com uma família numerosa, estava voltando agora em 2 bandos de rebanhos, porque Deus havia prosperado a sua vida. O Senhor então aparece para ele e fala para ele: olha Jacó,
eu sou o Deus de Betel, aonde tu edificaste uma coluna e me fizeste um voto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus de Betel, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que sabe, Ele é o Deus que não confunde a nossa voz. Ele sabe ouvir e responder a sua oração, e no tempo certo tem resposta de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, Deus então, Ele guarda a Jacó. Jacó retorna, e quando chega no capítulo 35 de Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus volta a falar com Jacó: eu sou Deus de Betel, aonde tu me edificaste uma coluna, levanta um altar em Betel e cumpra o voto que tu me fizeste. É bom votar, é bom ser abençoado, mas temos que ter responsabilidade de arcarmos com a nossa palavra, de falarmos sim, sim, e de falarmos não, não, para que Deus venha nos abençoar, porque passa disso é de procedência maligna. Meus amados irmãos, nós cremos num Deus que responde oração, e respondeu a oração de Jabes, porque quando Jabes ele nasce, a sua mãe ela sofre muito, e ela coloca nele este nome que significa aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. A sua vida, se fosse nos dias de hoje, que nós vemos aí tantos episódios de bullying e outras coisas mais, toda vez que o seu nome fosse chamado, lembraria que uma zombaria, lembraria um momento difícil que ele trouxe para a casa de sua mãe. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele não se conformou, ele tinha conhecimento das promessas aos patriarcas, e ele invocou o Deus de Israel, e Deus honrou a sua oração, e ele se tornou grande, se tornou célebre, se tornou nobre, se tornou ilustre, porque quando nós buscamos a Deus e o servimos com fidelidade, não importa de onde nós vimos, não importa a nossa condição social, porque tudo pertence a Ele, e Ele faz o que quer. Muitas pessoas nos dias de hoje estão conformadas com a sua situação, estão conformadas e achando que nasceu para sofrer, achando que a sua causa não tem jeito, que nunca vai sair da prova, que vai ser sempre isso mesmo. Mas quando nós cremos, quando nós oramos, quando nós depositamos a nossa vida na mão de Deus, Ele responde e Ele age, porque Ele é Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o nome que nós estamos dando às circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes a pessoa recebe um salário e dá o nome de migalha. O que eu vou fazer com isso? Quando deveríamos agradecer a Deus e dizer Ele é o dono da prata e do ouro. Quando nós olhamos para a nossa despensa e muitas vezes não tem aquilo que nós desejamos, em vez de reclamarmos que não temos nada, devemos a dizer: o Senhor proverá, profetizar aquilo que está na palavra, ser agradecido a Deus e ver o milagre de Deus acontecendo nas nossas vidas. Eu penso que quando nasceu este menino, talvez sua mãe tinha conhecimento da história dos filhos de Jacó, porque quando José nasceu, e José significa o Senhor acrescenta, Raquel, cujo nome significa ovelha, ela queria que Deus lhe acrescentasse mais
filho. E de fato Deus lhe acrescentou mais um filho. Mas quando o menino nasceu, ela morreu. Mas antes de morrer, ela deu um nome ao menino e chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Porém Jacó não aceitou esta situação e ele chamou o nome do menino de Benjamim, que significa filho da minha destra, filho da minha força, filho da minha direita. E de fato o primeiro rei de Israel foi da tribo de Benjamim, e ele se destacava pela sua força, pela sua altura, pela sua estatura, porque a nossa palavra, ela tem poder. O poder da morte e da vida está na nossa língua. Nós podemos profetizar bênção sobre a nossa vida, bênção sobre a nossa casa, bênção sobre os nossos filhos, bênção sobre a vida da igreja do Senhor, e certamente Deus irá honrar, porque há poder nas nossas palavras. Quando nós falamos a respeito de nomes, e nós olhamos para a vida deste servo de Deus, que decidiu mudar a sua vida através da oração, porque oração é orar mais ação, não é orar e ficar parado, não é orar e esperar as coisas caírem do céu e acontecerem, não, é orar, é crer, é ir para cima e deixar a mão de Deus agir na nossa vida, abrindo as portas, removendo as barreiras e nos dando vitória. Os nomes na Bíblia, eles são muito importantes, principalmente para a nação de Israel. Por isto, a genealogia, ela é preservada de uma forma muito íntegra. Neemias capítulo 7, o versículo de número 63 e o versículo de número 64, quando Israel voltou ali, os repatriados do cativeiro, e começaram ali a numerar o povo, apareceu ali uma família, dizendo que era de sacerdotes, mas quando eles procuraram no registro dos nomes, não encontraram os seus nomes, e por isso eles foram rejeitados como imundos para o sacerdócio, porque os seus nomes não estavam arrolados ali. Eu quero louvar a Deus, porque o nosso nome, ele está não somente escrito no livro da vida, mas a Bíblia nos diz que está também escrito nas palmas da mão de Deus. Por isso ele não esquece. Toda vez que Deus estende as suas mãos, ele pode ver o seu nome e trazer uma bênção, trazer uma vitória, trazer um socorro para a sua vida. Os nomes são de fundamental importância dentro da genealogia, porque no capítulo 1 de Mateus e no capítulo 3 de Lucas, nós veremos ali que vai ser provada a ascendência de Jesus, e que ele era o prometido por Deus e que tinha direito ao trono de Davi. Meus amados irmãos, eu quero aqui fazer menção de alguns nomes da Bíblia com os seus significados, começando pelo nome Adão, que significa humano, que significa vermelho, que significa homem. O nome Eva significa vida, porque a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os viventes. O nome Noé significa repouso, consolo, descanso. E nós vamos ver dois nomes
que eu quero aqui me deter um pouco para falar, que é o nome de Abrão e o nome de Sarai. Abrão significa pai elevado, pai exaltado, pai em alturas, mas como Deus não gosta de quem é exaltado, antes ele humilha o exaltado e ele levanta o humilde, então Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Abraão não tinha filhos, os filhos referentes à promessa de Deus, mas toda vez que alguém chamava o seu nome, lembrava: pai de multidões, vai ter uma descendência numerosa, está debaixo da promessa de Deus. E eu quero crer que Abraão, ele creu de uma tal maneira, que a Bíblia nos diz em Romanos 4, que contra a esperança, ele creu em esperança, que seria feito o pai de uma grande multidão, e ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Talvez a tua bênção ainda não chegou, mas se fortaleça hoje, dê glória a Deus, adore na prova mesmo, louve a Deus na prova mesmo, que enquanto você louva, Ele te fortalece, Ele te fortifica, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te levanta, e Ele traz a vitória para a tua vida. E eu quero crer nesta noite, que a palavra de Deus já está produzindo efeitos aqui em muitos corações. Se prepare para ver o sobrenatural de Deus acontecer em sua vida. Romanos 4:17, a Bíblia, ela nos diz que Abraão, ele creu em Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, considerando que Deus é eterno e que Deus conhece o fim desde o princípio. Muitas vezes Deus nos faz uma promessa, para nós essa promessa vai acontecer daqui a 10 anos, mas Deus já está vendo você lá na frente com a posse da bênção, porque Ele é eterno, Ele não tem nem princípio e nem fim de dias. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. E como é que nós nos apropriamos da bênção de Deus? Tendo esta certeza, tendo esta convicção. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos esperando, mas nós temos um fundamento que é a nossa fé. Nós temos um fundamento que é a palavra de Deus, e o Deus que prometeu, Ele não falha, Ele não dorme, Ele não atrasa, Ele age no tempo certo, mas traz a bênção e a vitória para os seus filhos. A Bíblia diz que a fé, ela nos dá esta certeza, porque ela é a prova daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E quando Deus, Ele promete, nós cremos, nós apropriamos e temos uma prova de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Mas é interessante que Deus também, Ele muda o nome de Sarai, que significa princesa, para Sara, que significa minha princesa, porque agora seria sua propriedade. E é interessante meditar na palavra de Deus, porque dá a impressão que Sara, quando ela recebeu a promessa, parece que ela rejuvenesceu, pois ela mesmo diz em Gênesis 21:7, quem diria que algum dia alguém iria dizer para Abraão que Sara haveria de amamentar um filho, pois ela já era uma mulher de uma idade avançada, mas Deus estava agindo em seu corpo, agindo em seu interior, para
para dar a ela condições de gerar o filho da promessa, do filho que Deus prometeu, porque não existe nada que seja difícil ou que seja impossível para o Senhor. E quando Sara chega naquela terra, a Bíblia vai nos dizer que o rei que havia ali, depois de seus servos terem cobiçado Sara diante dele, tomou Sara para o seu harém, mas Deus não permitiu que o rei tocasse nela. Antes o Senhor disse na sua palavra: não toqueis os meus servos e não maltrateis os meus ungidos, porque Deus, quando Ele chama, Ele cuida. Deus, quando Ele chama, é Ele mesmo que se encarrega de conduzir o seu filho até a sua presença, pois nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Se você tem promessa de Deus, ninguém vai tocar na tua vida, o próprio Deus vai te cobrir com a sua sombra, te segurar com as suas mãos, porque Ele é fiel. O Deus de promessas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está aqui hoje e Ele está renovando promessas. Você que achava que já tinha esquecido, você que achava que o tempo já tinha passado, até mesmo na velhice, se prepare, porque você vai dar frutos, porque o Deus que te chamou, Ele é poderoso para fazer. Quantos estão entendendo? Vai adorando o nome do Senhor, porque há poder nesta palavra. O Deus que te prometeu, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Enquanto você crê, enquanto você espera, Deus está gerando o seu milagre. Meus amados irmãos, eu não vou poder falar mais de muitos nomes, mas Deus, quando Ele quer se apresentar a Israel e a Faraó no Egito, e Deus chama ali Moisés, Moisés está preocupado em voltar, e Moisés diz: mas como que eu falarei? Eu direi que quem me enviou? E Deus então falou para Moisés: diga, eu sou o que sou, e diga mais, o eu sou me enviou a vós. A palavra de Deus, ela nos ensina através disso, que Deus, Ele é tudo, Deus, Ele é aquilo que nós precisamos. Se você está enfermo nesta noite, Ele é o médico que te cura. Se você está em aflição, Ele é o príncipe da paz e está confortando o teu coração. Se você está enrolado com uma causa na justiça, Ele é o justo juiz, Ele é o teu advogado, e Ele está trabalhando hoje em seu favor. Mas como já foi dito aqui, o nome mais dito no mundo é o nome de Jesus. O nome mais dito no mundo é o nome de Jesus Cristo, que significa Salvador ungido, e é no nome dele que temos que orar, e é no nome dele que temos que clamar, para sermos abençoados, para ficarmos livres de todo mal, pois a Bíblia ela nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glórias a Deus.
O nome Isaac significa riso. O nome Jacó, aquele que luta com Deus como príncipe. E a Bíblia nos diz que o nome José significa crescente ou frutífero. Quando José ele está no Egito e prospera, ele tem 2 filhos. O primeiro chama Manassés, que significa esquecendo, e o segundo chama Efraim, que significa crescendo. Nós só crescemos quando nós esquecemos. Por isso que Paulo diz: uma coisa eu faço, mesmo não sendo perfeito, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, agora eu ia entrar aqui no versículo de número 10 do capítulo que li a princípio, e tinha 4 pontos aqui para mim falar, mas não vai ser possível. Eu já vou estar encerrando, porque Jabes, quando invoca o nome do Deus de Israel, ele vai dizer: se me abençoares muitíssimo. Meus amados irmãos, muitas pessoas, esquecendo da grandeza do nosso Deus, não ousam pedir bênçãos grandes e coisas extraordinárias ao Senhor. Mas quando nós pedimos coisas grandes, o Senhor, Ele nos abençoa, porque é do interesse de Deus nos abençoar. Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 11: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para dar o fim que vós desejais. Deus pensa coisas grandes e coisas maravilhosas a respeito de sua vida. Em segundo lugar, ele vai orar dizendo para Deus: amplia o meu território, amplia os meus termos. Ele ousou sair da tenda, ele ousou buscar um pouco mais, e a Bíblia vai nos dizer então que Deus concedeu aquele que ele havia pedido, aquele pedido específico dele, porque muitas vezes nós temos que ousar buscar de Deus que o Senhor amplie os nossos termos, temos que buscar de Deus que o Senhor nos conceda crescermos, porque a palavra de Deus diz em Isaías 54, a partir do versículo de número 2: amplia a tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, e não o impeças. Alongas a tua corda, firma bem as tuas estacas, porque prosperarás à direita e à esquerda, e a tua posteridade prosperará na terra. Meus amados irmãos, temos que ousar orar como José e dizer: Deus me deu crescimento na terra da minha aflição. Temos que orar como o salmista no capítulo 4: ó Deus da minha justiça, em meio à minha angústia, tu me deste largueza. Porque quando a Bíblia nos diz em Gênesis 26, que Isaac, ele chega ali naquela terra, a Bíblia diz que naquela mesma terra, ele semeou, e ele colheu um cêntuplo, ele colheu 100 medidas, 100%, porque Deus estava com ele, e ele cresceu, foi se tornando muito grande e poderoso, porque Deus estava com ele. Mas os filisteus o invejaram, e vieram, tamparam os poços que os servos de Abraão havia cavado, jogando terra, jogando lama. Pois a Bíblia nos diz em Provérbios 14:30 que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Não suportava mais
ver a bênção de Isaac, mas Isaac não desistiu. Seus servos cavaram outro poço, o poço se chamou Ezeque, porque os inimigos tomaram. Ele foi mais adiante, cavou outro poço, os inimigos porfiaram e tomaram. Ele chamou o poço de Sitna, que significa inimizade. Porém a Bíblia nos diz que ele foi, cavou outro poço, a água jorrou, e o inimigo viu que ele havia se tornado tão poderoso que teve que fazer as pazes com ele, e ele chamou o nome do poço de Reobote, que significa alargamento. Ou seja, Deus lhe havia alargado, lhe havia dado amplitude e lhe havia abençoado. Não se conforme com essa situação da tua vida, mas ore a Deus, porque Ele tem bênçãos grandiosas para te entregar. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem em pé, para nós estarmos orando neste momento. E aqueles que desejarem receber uma oração, tenham a liberdade de vir aqui na frente. Eu tenho convicção que nesta noite Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando a tua história, Deus está resolvendo aquela causa que para você é impossível, porque Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele não mudou, e Ele pode nesta noite abençoar a sua vida e fazer você prosperar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à aflição. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, nesta noite, meu Pai, na Tua presença, Senhor, crendo que Tu és o Deus que ouve, crendo que Tu és o Deus que responde, crendo que Tu és o Deus que renova promessas. Ore ao Senhor neste momento. O Deus que renova promessas, Ele tem bênçãos para você, Ele tem vitória para você nesta noite. Se chegou o tempo dEle, Ele vai agir, e não há nada que possa impedir que Deus venha expandir e dar crescimento para a tua vida nesta noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, seja curado agora. Você que deixou de fazer a obra de Deus, Ele te renova e te cura agora, em nome de Jesus. Seja para sempre engrandecido o nome do Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos,
Enquanto o círculo de oração se prepara para louvar a Jesus, nós vamos fazer as apresentações das congregações que estão conosco na noite de hoje. Estão cooperando conosco de uma forma especial. Enquanto as irmãs se preparam, né? Amém? Nós queremos com muita alegria apresentar a congregação do bairro Gustavo Piscinini, representada pelo seu dirigente local, pastor Josias, mais os obreiros que o acompanham, na nave da igreja, esse número expressivo, que o Senhor vos retribua generosamente, amém? A congregação do bairro Amparo, representada pelo seu dirigente local, presbítero Elielson, por favor. Mais alguém me acompanha? Mais algum obreiro? Na nave da igreja, valiosa cooperação, Deus vos abençoe generosamente, amém? Queremos apresentar, temos alguém do bairro Pinhal? Não temos ninguém do bairro Pinhal. A Estância Ouro Verde também, dada a dificuldade, mas temos alguém? Não temos ninguém. Queremos também, com muita satisfação, muita alegria, apresentar a congregação do bairro Santa Eulália, representada pelo seu dirigente local, pastor Rovilson Couto, e essa comitiva de obreiros que o acompanha na nave da igreja, que o Senhor vos retribua generosamente, amém? Glória a Jesus. Aproveitando, eu quero apresentar aqui, está nos visitando a irmã Marinalva. Onde está, por favor? Vamos saudá-la. Cadê a irmã Marinalva? Não está. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o círculo de oração, adorar a Jesus, e logo após, pastor Josias vai estar nos despedindo com oração e bênção apostólica, amém? Glória a Jesus. Vamos recolher oferta, amém? Glória a Jesus. Enquanto as irmãs adoram a Jesus, nós vamos contribuir na casa do Senhor, amém? Eu não me calei.
Domingo, escola bíblica dominical, das 9, a partir das 9 horas, ok? E à noite, grande culto de adoração ao Senhor, a partir das 18 horas. Saúdo a igreja na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a estar em pé para orarmos ao Senhor, encerrando esse trabalho. Tem aqui um pedido de oração. Valdemir de Noraes Lima. Elias Sabino da Silva, João Alves da Silva, libertação do vício. Primeiro passo para ir na igreja. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos nesta hora agradecido a Ti pelo privilégio que tem dado a nós, os Teus filhos, de estarmos nesta casa de oração, Te adorando, glorificando e exaltando o Teu precioso nome, também ouvindo, Senhor, a mensagem que Tu tens dado a nós, vindo diretamente dos céus. Eu acredito que Tu tens falado com muitas vidas, e agora, Senhor, nós apresentamos também a Ti este pedido de oração que temos lido, esses nomes, ó Deus, que temos apresentado à igreja. Tu conhece a carência de cada um, que seja assim, ó Deus, cada um possa receber a resposta dos céus, por Tua bondade e misericórdia, que assim seja, para a glória do Teu excelso nome. Pai bendito e santo, nós estaremos nesse instante retornando aos nossos lares e pedimos que as Tuas mãos santas estejam estendidas, nos guardando e protegendo, e que possamos nós estar debaixo da Tua proteção, também em obediência à Tua palavra, caminhando e aguardando a Tua volta preciosa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Curve a sua cabeça e estenda a tua mão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas, agora e sempre. Todos os salvos em Cristo, animosamente digam: